Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Nós estamos tendo esse tempo de descanso e de férias e louvamos a Deus por tudo que Ele fez, que Ele tem feito nas nossas vidas. Chegamos a Levítico capítulo 6, o sacrifício pelos pecados voluntários, a lei do holocausto, a lei da oferta de manjares, a oferta de consagração dos sacerdotes e a lei da oferta pelo pecado. Interessante quando nós observamos essa palavra lei, né? Ela tem algo diferente quando se trata de lei. Está falando exatamente sobre, se referindo a um corpo geral de instruções, não uma lei específica, mas exatamente sobre instruções gerais a respeito de como se devem proceder quando o homem pecar, quando o homem desobedecer, na consagração dos elementos do culto, do tabernáculo e também na consagração daqueles que vão servir a Deus. Amém? Toda pessoa que deseja servir a Deus, ela precisa ter uma vida consagrada. O que é isso? Uma vida dedicada ao Senhor. E Levítico vem falar muito a respeito dessas dedicações. Levítico vem falar muito a respeito da responsabilidade que cada servo do Senhor precisa ter para com a sua vida, para com o seu relacionamento com as demais pessoas e com o seu serviço ao Senhor. Amém? Então, cada servo do Senhor precisa levar em consideração que ele é diferente das demais pessoas do mundo. Ele tem coisas, eu não digo de coisas ilícitas, mas existem coisas lícitas que não é, vamos dizer assim, apto, que não deve ser feita por um cristão. Amém? Por quê? Porque aquilo fere, né, a lei do amor, aquilo fere a lei da consciência, aquilo fere o bom andamento das relações interpessoais e também intrapessoal. Então é muito importante nós atentarmos para isso. E o livro de Levítico ele vem mostrar exatamente a respeito da responsabilidade que nós precisamos ter para com a nossa vida. Você é responsável para com a sua vida? Você é alguém que é uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada ao Senhor, que serve ao Senhor de verdade? Olha, diz assim, Levítico capítulo 6, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado perdido, negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence. Lhe dará no dia da sua ofensa pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se, por isso, culpada. Então, quando o homem pratica algo que ele não deveria praticar, ele vai se tornar culpado por aquilo ali. E é importante ele entender que existem coisas que nós não podemos praticar. Amém? Às vezes as pessoas perguntam, quais coisas, pastor? São diversas. Não estou falando aqui de coisas ilícitas. Claro, coisas ilícitas, coisas que vão nos levar a sermos privados da nossa liberdade. Isso aí já está claro, né? Nós precisamos ter um bom entendimento das leis e das normas que regem a sociedade. Mas ele diz que não somente isso, além da restituição, diz assim que ele vai restituir aquilo que lhe foi confiado por inteiro e ainda uma quinta parte a quem o pertence. Então Deus sempre vai nos responsabilizar
por aquilo de errado que nós fazemos. E não é somente perdoar, como alguém diz assim, se eu pecar, eu vou lá, confesso e Deus me perdoa. Não é bem assim. Você tem que restituir aquele a quem você ofendeu. Você tem que restituir aquele que você roubou. E ainda uma quinta parte, para que você sofra. Amém? Para que você saiba que aquilo que você está fazendo não é algo banal, não é algo normal, não é algo que deve ser levado, vamos dizer assim, como algo comum. Não, é algo realmente que você vai sofrer as consequências daquilo ali. Deus perdoa o pecado? Perdoa. Mas as consequências do pecado, nós precisamos estar preparados para cumpri-las, né? E para colher a semente daquilo que nós plantamos. E nunca é na proporção do que nós plantamos, sempre é além. Vai falar um pouco mais sobre a lei do holocausto, e nós já falamos sobre isso, e vai falar sobre a lei da oferta de manjares e a oferta de consagração dos sacerdotes. Olha o que é que diz aqui, sacerdote. Alguém especialmente separado, um ministro, um assistente pessoal, um oficial, né? Então, o sacerdote ele é tido como um assistente pessoal do Senhor, um ministro, um servo. E aqui tem leis de consagração. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido: a 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínuas. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite bem amassado a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então é importante nós entendermos aqui que os sacerdotes também, eles tinham que ser separados. E nós precisamos entender os princípios para um serviço eficaz ao Senhor. Levítico é um livro em serviço. Tem muito a dizer para o crente sobre como Deus quer que o ministério espiritual seja conduzido. Como cada crente é chamado a ser uma pessoa que ministra, né? Alguém que serve a Deus, essas diretrizes são extremamente importantes. Não na prática literal de como está, porque Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas existem muitas coisas ali que nós devemos aplicar ainda hoje. Por exemplo, ação para a qual a Levítico convoca. Sirva ao Senhor com o melhor de seus esforços. Cuide para que seu ministério não tenha os defeitos do orgulho, ambição egoísta ou falta pessoal de santidade. É muito importante você entender isso. Você servir ao Senhor com todo o seu coração, servir ao Senhor de todas as suas forças, servir ao Senhor com todo o seu entendimento, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Evite misturar atividades espirituais com carnais na conduta do seu ministério. Deus abomina essas misturas. Tem gente que no serviço a Deus quer colocar habilidades humanas e essas habilidades elas são bem-vindas quando debaixo de uma direção do Espírito, quando debaixo de uma capacitação sobrenatural do Espírito. Amém? Uma atenção aqui, não incite os crentes imaturos a entrar prematuramente no ministério. A fertilidade a longo prazo pode ser limitada. Então é importante que o crente primeiro seja ensinado, depois ele seja provado, depois, se aprovado, ele sirva com integridade e liberalmente compartilhando com ele aquilo que ele precisa aprender a fazer e fazer de todo o seu coração. Esteja constantemente pronto a testemunhar sua fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não negue, não esconda seu cristianismo, não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho revela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é importante você estar preparado para afirmar a razão da esperança e da fé que você tem. E uma instrução final: líderes, ministrem com mansidão, bondade e humildade. A liderança severa e despótica
deturpa o caráter e a natureza de Deus. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. É importante que aquele que serve a Deus sirva em amor, sirva em total dedicação, sirva de coração. Amém? Eu gostaria de convidar você a participar conosco hoje à noite na Casa do Oleiro do nosso culto de celebração. Será uma grande bênção, a lista de presença já está aberta, envie seu nome. Será um prazer receber você com sua família e seus convidados. Que Deus te abençoe. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã.